começando a falar das de vetores virais, a que mais ficou famosa foi a de Oxford, né? Que inclusive foram feitos testes no Brasil, na Unifesp. Eu ainda não sei se eu recebi a verdadeira ou a falsa. Inclusive, a gente tem um representante aqui, um participante do protocolo. Em relação a essa vacina, pessoal, o que teve de maior discussão foi em relação à eficácia dela, né? Boa. Porque, na verdade, teve um erro na distribuição da vacina. O que aconteceu? O protocolo, você tinha que tomar uma dose e 28 dias depois uma dose igual, tá? Só que quando eles lançaram o resultado, eles viram que uma parte das pessoas que estavam fazendo os testes da vacina tomaram, na verdade, a primeira dose era só a metade. E a curiosidade desse fato é que as pessoas que tomaram essa primeira dose pela metade tiveram uma eficácia melhor do que as pessoas que tomaram a dose inteira. Então, ao invés de tomar uma dose e depois de 4 semanas tomar outra, a pessoa tomava metade da dose e 4 semanas depois tomava a dose inteira. Exatamente. E aí, esse grupo que tomou metade da dose teve 90% de eficácia. E o grupo que tomou a dose inteira, né, 1+1... Que era o protocolo original. Que era o protocolo original, exatamente. Tinha 62% de eficácia. É de grande diferença, né? Não, 62 para 90. 28%, né? E tem também um problema, né, disso que você está comentando, que os 90 e poucos % são baseados em um grupo muito pequeno de pacientes que receberam e um grupo muito pequeno de eventos. Então, na verdade, esse 90 e pouco não vale. Sim, é aquele conceito, Fredão, do poder do estudo, né? Que antes de você realizar um estudo, você estima mais ou menos quantas pessoas você vai ter que ter para aquele resultado ser realmente positivo, né? Para aquele resultado realmente ser válido, na verdade. Porque não dá para testar uma vacina em um local onde não está tendo a doença, né? Não dá para testar uma vacina nova em um local onde não está tendo a doença. Sim. Então eu preciso ter casos no grupo placebo. E um número mínimo de casos. E um número mínimo de pessoas testadas, né? Então, a grande questão é que nesse grupo de meio mais um, que teve solto na mídia 90% de eficácia, mas como a gente acabou de falar, a gente não pode falar em eficácia nesse caso, foram 2.741 pessoas. E aí entra um outro detalhe, que todas essas pessoas desse grupo tinham menos de 55 anos de idade. Então fica a discussão. Primeiro que a gente já não tem um número suficiente de pessoas para falar em eficácia baseado no poder do estudo. E segundo, será se a idade dessas pessoas também influencia? Quer dizer, pessoas mais jovens têm maior capacidade de desenvolver anticorpos, né, eficazes e evitar a doença? Entendi. Essa é a primeira discussão. E a segunda discussão diz respeito ao mecanismo da vacina. Por quê? Como é que essa vacina é feita, pessoal? Eles pegaram a sequência genética que codifica a proteína S de superfície do coronavírus, que é a proteína que o coronavírus usa para entrar, né, nas células humanas, e colocaram dentro de um adenovírus de chimpanzé. Esse adenovírus ele não tem capacidade de se replicar no nosso corpo e causar doença. Então esse material é injetado no corpo e a maquinária da célula humana vai produzir, né, a proteína de superfície do coronavírus. E aí, quando a gente produz a proteína de superfície do coronavírus, o nosso corpo, né, as células apresentadoras de antígeno vão pegar essa proteína e vão desenvolver imunidade, tanto celular como imunidade de anticorpo, tá? E aí, o que acontece? Quando você aplicava a dose cheia, ou seja, uma maior quantidade de adenovírus, o corpo desencadeava uma reação imunológica muito exacerbada contra aquela quantidade de adenovírus, né? Então você matava o adenovírus junto com o material genético antes que o nosso corpo pudesse produzir imunidade. Em contrapartida, quando eu injeto a metade, né, do adenovírus, o nosso corpo desencadeia uma cascata inflamatória menor, né, uma cascata imunológica menor, de forma que dá tempo a maquinária celular produzir as proteínas de superfície. E aí a gente desencadeia, né, a produção de anticorpos e imunidade de células T. Essa é a teoria, mas isso é uma teoria. O que você está me falando, Gui, então é que com a dose cheia na primeira vez, que parece a dose que não deu certo, eu fazia a imunidade ao adenovírus antes de fazer o corona, né? Exato. E aí quando eu coloco só metade da dose, eu escondo esse adenovírus para dar tempo do corpo reagir ao corona e não ao adenovírus. Perfeito, é exatamente isso. Essa técnica já tinha sido usada antes com o adenovírus humano, né? E o grande problema era esse, que a gente já tinha imunidade contra o adenovírus humano e não funcionava a vacina. Agora com esse de chimpanzé é para não ter imunidade contra, mas... Porque poucas pessoas têm exposição, né, ao adenovírus chimpanzé, essa é a ideia. Mas o Pedrão comentou uma coisa aqui que acho que a gente tem que deixar bem claro, assim, apesar dele falou assim, não deu tão certo, 60 e pouco % de eficácia é bom. É muito bom. É bom, é muito bom. Exato, é o efeito Pfizer, né, agora. Exato. Assim, esse pessoal foi meio mulambo, né? Eles erraram a dose. Ok, porque foi um erro assim, meio laboratorial, não foi um erro tão grotesco.
Mas aí eles quiseram, no trabalho, fazer uma média das duas para tentar pegar uma eficácia um pouco maior. Isso foi ridículo. Exato, de 62 a 90. É a falta de transparência, né? Que está sendo um Exato. grande problema em outras coisas também, né? E isso é uma coisa que o pessoal falou muito bem da Pfizer e da Moderna. A transparência deles foi muito boa. Muito boa. Mostraram o estudo certinho. É que eles tiveram sorte, né? Que a eficácia foi muito alta. Mas mesmo assim, eles mostraram certinho. A da AstraZeneca ficou esse rolo deles quererem enganar jogando para cima esse 70%. Porque não faz sentido eu juntar a eficácia de um esquema vacinal com o outro e fazer uma média. Exatamente. Com feito de cada um feito de um jeito diferente. Sendo que um eu não consigo dizer se é eficácia ou não, tem que ter mais estudo. No final, assim, tem que ter mais estudo, né? E uma vantagem também é a conservação, que essa vacina ela pode ser conservada em geladeira, né? E nesse exato dia que a gente está gravando, né, que é o dia 4 de janeiro, iniciou a vacinação com a vacina essa vacina de Oxford e AstraZeneca no Reino Unido, tá bom? E a outra grande vantagem dessa vacina é que, na mesma ideia da Pfizer Moderna, ele não teve nenhum caso grave depois da segunda dose, né? Aí é ótimo também, né? E acho que uma outra super vantagem é que a AstraZeneca tem um combinado com o Oxford de eles desenvolverem uma vacina que seja barata para qualquer um poder comprar. Então a ideia é ela ser distribuída para países mais pobres mesmo. Por isso que eles têm um ideal de ser um preço muito mais baixo do que todas as outras, para isso ser acessível para outros países. Então tem essa vantagem, essa vacina. Né? Não adianta, Fred, você já chamou ele de mulambo. Não tem como corrigir isso não, cara. Vai ficar marcado. Fórmula. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.